Oi, divos e divas! Chegou o melhor momento do seu dia, com a sua nova fonte de inspirações, do seu muso inspirador. Eu mesmo, Gabriel Miazo. Respeita o dono do jogo, ele que te faz dançar no grave, ele comanda e faz o baile arrepiar. Se você está aqui nesse canal, você é um ícone, porque aqui é tudo sobre autenticidade, amor próprio, olhar para você mesmo, olhar para dentro de si, se questionar. E se você ressoa com isso, se você concorda com esses temas, se você tem essas reflexões, você só pode ser um ícone, porque eu acredito verdadeiramente que ninguém pode ser o seu guia além de você, e a única forma de você encontrar os seus próprios caminhos e a sua própria resposta é olhando para si mesmo. Então não é sobre o outro, não é sobre as questões externas, mas primeiramente, antes de tudo, você olhar para dentro de si. Nunca aceite a dica de ninguém que te diz como deve ser feitas as coisas. Estou aqui sim para questionar as nossas verdades, para fazer você olhar para dentro de si mesmo, que é aí onde você encontra o seu caminho. Então, ninguém pode ser o seu guru no sentido de dizer qual que é o caminho, o que você tem que fazer. É muito mais interessante quando você se questiona, e eu tô aqui para questionar, e para fazer você questionar junto comigo. E isso sim, pra mim, é ser uma inspiração. Ser uma inspiração é você procurar fazer coisas que de fato sejam exemplos para as pessoas. Que as pessoas possam ter a partir da minha reflexão, né, é ter um ponto de vista mais positivo sobre a vida. Isso pra mim é ser inspirador. Tudo que me traz um ponto de vista mais positivo sobre a vida, pra mim é uma inspiração. Então é isso que eu me proponho a fazer. E não só aqui, sabe, é um posicionamento meu no dia a dia. Enfim, ser Delulu é o novo hype da internet, principalmente no TikTok. Eu tô adorando isso, que tá vindo muito associado com a lei da suposição, que é a lei que fala aquilo que você supõe ser real, se torna real, porque nós operamos a partir de um plano mental, que seria o plano da 4D, e tudo isso que a gente vê, esse mundo físico, é a 3D, ok, né, assunto batido, muita gente já sabe. E que a 3D é um local onde é apenas um reflexo do seu plano mental. Então primeiro você cria na mente, ok? E depois, com algum delay, às vezes, você vê na terceira dimensão. Então por isso que às vezes você já tá... Oi, Vicky. É por isso que às vezes você tá com uma mentalidade forte em algum assunto, mas você ainda não tá vendo reflexo na terceira dimensão, é porque às vezes tem um leve delay. Então você tem que se manter firme no seu plano mental, ok? Enfim, gosto desse assunto porque... agora que veio à tona, né, tá abafando ou deixando um pouco mais ultrapassada a questão da lei da atração, que quando a lei da atração bombou, veio com muitos gurus, né, e aí eu falava bastante sobre isso, até em assuntos, em festas, com pessoas que eu encontrava pessoalmente, e eu comecei a me limitar, porque eu percebi que tava vindo muito preconceito, porque veio muito guru realmente querendo vender a lei da atração, né, e trazer isso como... enfim, uma forma que acabou ficando banalizado e questões comerciais que vêm juntos, né? Enfim, acontece, né? Quando alguma coisa se populariza. Mas eu já não estava gostando de falar sobre isso. Tava trabalhando muito em mim mesmo, porque as pessoas já te veem como... às vezes até com uma conexão direta com o liberalismo, que não tem nada a ver nessa questão da manifestação de dimensões e... ser magnético é muito além de conceitos políticos, né? Conceitos aqui da terceira dimensão. Enfim. Isso é uma experiência. Eu não sei o que é verdade, o que não é. Cada um vai tomar como verdade aquilo que fizer sentido pra você sobre isso. Sei lá, acompanha aí, vamos ver no que vai dar. Né? Se a gente tá plantando sementes boas, alguma coisa boa vai dar, né? Então vamos ver o resultado. Ok. Por que eu tô alimentando esse canal? Porque eu quero ter mais compromisso em aparecer publicamente, em conversar com uma câmera constantemente, em estar sempre pronto, em estar sempre disposto a falar, a me expressar. Porque isso é exatamente a versão de mim que eu me visualizo sendo no auge do meu sucesso. Exatamente vivendo a vida dos meus sonhos. Então por que eu vou deixar para ser uma pessoa que é o que eu quero me tornar? E aí por que eu vou ficar nesse modo de espera, sabe? De só começar a fazer isso, imaginar que quando as coisas forem exatamente quando eu quero, eu vou estar sempre aparecendo e falando na frente de uma câmera, aí sim eu vou ter que estar sempre pronto a qualquer momento do dia. Por que eu não estou trazendo isso para perto de mim? E colocando isso como uma parte da minha rotina.
E aí isso vale tanto para a questão de rotina, de como que é a rotina dos seus sonhos, como que é a rotina que você se imagina tendo quando você tiver tudo que você quer, trazer isso para agora. Mas também tem muito a ver com a questão dos seus sentimentos, de como você se sente. Eu costumava imaginar que no momento que eu tivesse com toda a minha estrutura perfeita dos sonhos, com todo o sucesso que eu já desejo, que aí sim eu vou ser uma pessoa muito confiante e que aquilo ali me traria ainda um posicionamento de vida, um posicionamento de perante o mundo, de ainda mais confiança, de ainda mais tranquilidade, de ainda mais segurança, e perceber que isso ainda assim é um modo de espera, que aquilo ali não vai acontecer, ao menos que você se transforme por dentro primeiro, tá me fazendo me trabalhar para um caramba, constantemente, para aumentar minha autoconfiança. Eu tô trabalhando constantemente, todos os dias em mim, para aumentar minha autoconfiança, para aumentar minha segurança em mim mesmo, para melhorar o meu autoconceito, a forma como que eu me vejo, porque é muito diferente você ir se expor e se arriscar em certas situações e realmente se colocar naquele lugar onde você quer estar, porque isso tem a ver com o que eu acabei de falar, de você criar uma rotina que já tem a ver com os seus sonhos, mas como eu estou me sentindo diante daquilo. Então se eu estou ali, mas eu não estou sentindo que eu sou merecedor, ainda assim eu vou continuar parado, você vai continuar no mesmo lugar. Então eu estou trabalhando muito nessa questão de autoconfiança, segurança, e isso envolve muito você fazer um trabalho de sombras e você olhar para dentro, sabe? Que é tudo que eu venho falando aqui, sobre você entender o que não está bom dentro de si, qual que é o conceito que você tem sobre você mesmo, que você sabe que precisa melhorar. Onde que é que você acha que você não está entregando o suficiente, qual parte da vida que você acha que você não está sendo merecedor o suficiente. E é esse trabalho que eu estou fazendo pra mim, sabe? Porque aí você começa a perceber que realmente talvez não sejam só falta de oportunidades, ou talvez não seja só que é difícil você ter a vida dos seus sonhos. Talvez o seu maior bloqueio seja de fato os seus pensamentos, o seu conceito, a sua imagem em relação a você mesmo. Como que você se vê no fundo, sabe? É um lado muito profundo, é uma camada muito profunda, porque às vezes numa conversa, como a gente acha que a gente tem que se expor pro mundo, a gente não vai lá, a gente não visita esses lugares de fragilidade, mas é um sinal de muita força e de que você está disposto a mudar e ser uma pessoa melhor e melhor para você, e realmente ir atrás da vida dos seus sonhos. Você olhar para si e perceber e assumir os pontos que você precisa melhorar, sabe? E trabalhar isso de uma forma rápida, também não é ficar ali perdendo muito tempo em como você tem que fazer para melhorar, se você tem que entrar num processo de cura e toda aquela questão que às vezes vai te levar muito tempo, mas tentar trabalhar no agora já, você mudar esses conceitos dentro de si. E eu tô falando muito isso porque eu tô estudando mais sobre a lei da suposição, que fala sobre como tudo que você confirma para si mesmo, tudo que você aceita como verdade, tudo que você repete para si mesmo acaba se tornando realidade. Então assim, tudo bem que tem toda essa questão, que é um fato, né, do trabalho psicológico e os processos de cura que são mais demorados. E eu acredito nesses processos, mas eu estou descobrindo que a gente pode ter uma forma mais prática, simplesmente fazer esse salto quântico, de você começar de fato se forçar um pouco mais a trazer mais afirmações positivas sobre você realmente tentar ver melhor o seu lado do que ficar tanto tempo ali de nossa, eu tenho problema nisso porque tive um trauma de infância e agora eu tô resolvendo esse trauma na terapia, tá bom, você tem que fazer isso. Mas além disso, tenta trazer para cada momento do seu dia que você lembrar essa consciência de, será que eu tô tendo muitos pensamentos negativos sobre mim? Como que tá sendo o meu autoconceito? Como que tá sendo a minha imagem, sabe? É difícil você conseguir ir de um olhar negativo para positivo, mas quando você quer muito mudar, quando você sabe que a sua consciência vai te levar para o lugar que você quer, você começa a usar também técnicas para fazer isso acontecer, sabe? Tipo, para você melhorar o seu autoconceito mais rápido. Eu tô trabalhando muito com, afirmações simples, sabe? Perceber que, realmente, durante o dia, em momentos onde eu tô sozinho, é por isso que eu tô adorando a minha companhia, sabe? Realmente ficar sozinho e sem muito ruído externo, no sentido de
não de som mesmo, né, mas de muitas informações externas, onde às vezes a gente não se ouve, porque daí quando você tá mais tempo com você, você começa a perceber os pensamentos negativos que você tem sobre você mesmo. E são esses pensamentos que são os bloqueios. É por isso que esse ponto é tão importante. De onde vai sair esse processo todo de você se fazer de louco mais vezes, pra você pelo menos que seja, sabe? E atuar um pouco mais na sua vida como personagem principal, como aquele personagem, aquele arquétipo que você quer realmente ser, que você quer se tornar, sabe? Buscar referências, arquétipos, alter egos, onde você pode se inspirar e abraçar aquele personagem em certo momento da sua vida, sabe? Sobre se arriscar, já deu de ficar achando que eu não mereço, que eu não sou o melhor naquilo que eu faço, que eu não sou o melhor no meu universo, no meu mundo. A gente não pensar assim, a gente vai perder muitas oportunidades. Muita oportunidade de conquistar coisas através da nossa confiança, a partir da nossa confiança, sabe? Mais uma vez, não tem a ver com ser arrogante ou desmerecer o trabalho do outro, acreditar que o outro também pode ser muito bom. Na vida dele ele pode ser protagonista e você pode ser protagonista na sua vida. E na sua vida você vai conquistar as melhores oportunidades para si. Como eu falei, isso é uma experiência, sabe? Bora fazer isso junto e vamos ver aonde que vai dar, entendeu? Eu tenho certeza que alguma coisa boa vai sair disso a partir do momento que você fica constante, que você fica disciplinado a ter um pensamento mais positivo, a ter um autoconceito mais positivo sobre você, sabe? Fazer coisas melhores para você. Parar de ficar perdendo tanto tempo com situação que você sabe que não te agrega. É dedicar mais tempo para você, sabe? Colocar essa energia em você. Parar de ficar tão dependente de outras situações. Eu gostava muito de entrar nesse campo mais sobre força do pensamento, né, da sua energia e tal. Falar sobre isso muitas vezes publicamente, porque eu percebi que estava indo para um lado errado, sabe, chato. Eu realmente ficava chato, cansativo, tipo uma preguiça, sabe, de você ter às vezes que ficar se justificando como se acreditar numa questão de magnetismo, de que você realmente atrai coisas melhores se você tiver com um pensamento bom, que isso é associado ao liberalismo, a você acreditar no sistema de meritocracia, né? Onde você ignora que pessoas nascem sob condições socioeconômicas diferentes, que fulano não tem a mesma oportunidade, que... Não tem nada a ver com isso. Eu sei que as pessoas têm condições diferentes, oportunidades diferentes, momentos, tempo diferente, mas tem a ver com você realmente se centrar na sua realidade, independente do lugar onde você está. Tem muitos exemplos de pessoas que começaram do zero, que não tinha nada e que prosperaram muito. Também pessoas que tinham muito, mas não eram prósperos. Tem tantas realidades diferentes, enfim. Um exemplo muito bom é aquela pessoa que quer ser... Um exemplo muito bom é aquela pessoa que quer ser amada, que quer ser desejada, mas fica falando mal de si mesmo o tempo todo, fica só postando coisa triste. Pausa pro café. A gente tem que meter o louco mesmo, ser menos humilde, falar mais das suas qualidades. Dane-se se outras pessoas vão achar ruim isso. Se elas acham ruim é porque elas estão se sentindo inseguras. Isso não é público. Se elas acham ruim é porque elas estão se sentindo inseguras com elas mesmas. Elas acham que elas não conseguem fazer aquilo, mas elas têm aquele desejo dentro delas de ser tão seguras quanto, de ser tão boas quanto você. E aí é diferente, né? Quando é uma pessoa que se sente segura, ela vai ter um olhar de admiração. A gente não tem que se preocupar com pessoas que estão se sentindo inseguras, elas têm que tratar isso dentro delas. Se a gente ficar se diminuindo, se colocando num nível abaixo, para fazer com que outras pessoas não se sintam desconfortáveis, a vida de ninguém vai andar. Retoma o seu poder de... Não, pera. Ou seja, retoma o seu poder. Eu sou o poder operante da minha vida. Ou seja, retoma o entendimento de que você é o poder operante da sua vida. Eu sou o poder operante da minha 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 vida. Eu sou tudo que eu quero me quer de volta. Tudo que eu quero me deseja infinitamente mais. Valeu, Luana Rico. O que mais que tem de frases interessantes? Eu não sei. Na verdade, você vai criar suas. O importante é você estar buscando um alinhamento com você mesmo. Obrigado por terem assistido o vídeo. Obrigado por estarem acompanhando. Justamente por essa questão de tá querendo me expor mais e me tornar mais do que eu já sou, do que eu já me vejo sendo. Provavelmente vou começar a fazer mais vlogs também. Tô gravando alguns momentos aleatórios, então acompanhem porque eu vou falar sobre as minhas produções também, sobre as minhas músicas
E naturalmente, conforme fica mais perto do lançamento do meu álbum, eu vou trazer mais disso nesses vídeos também, porque vai ser toda uma questão do que eu tô vivendo, né, nos backstages. E deixa o like se você curtiu o vídeo, se você ressoou com essa mensagem, pra eu saber que você faz parte do meu clã. Deixa um comentário. Se você tem alguma experiência para agregar, fique livre para compartilhar. Compartilha com alguém que você acha que pode curtir esse vídeo. Se inscreva, ative o sino de notificações e eu te vejo muito em breve. E claro, adicione as minhas músicas na sua playlist do Spotify ou de outro aplicativo ou streaming que você usa para ouvir música. Em breve tem um álbum novo chegando, mas você já pode curtir todas as outras músicas que eu tenho lá, seja da minha primeira era de Gênesis, com minhas músicas experimentais, techno, melódico, progressivo, ou seja dessa nova era eletropop, pop, funk, elementos do eletrônico transformados em um cenário mais pop, expressivo, performático, com tantas inspirações realmente do eletropop, mas também do funk, drift, do Megão, do Twin, todo um universo eletrônico que contém uma identidade muito consolidada, elementos que se conversam, mas com inspirações diferentes, mas que acabam sendo construtivas uma nas outras. Vou fazer um vídeo mais além sobre as referências e inspirações para essas novas músicas, mas eu estou muito, muito, muito feliz com o resultado que está chegando, né? Tô finalizando as produções do álbum. Então acompanhem, me sigam no Spotify, usem minhas músicas nos seus stories, nos seus reels, TikTok. Eu agradeço de coração todo o apoio e um beijo, até mais.